Deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Guaíba, boa tarde a você, boa tarde meus amigos Henrique Fontana e Geraldo Gerber. Deputado Rodrigo Maia, estávamos justamente aqui falando que o ano vai ser de grandes batalhas, de grandes enfrentamentos e que do ponto de vista eleitoral a grande preocupação é como lidar com o universo da tecnologia, da internet e das fake news. O senhor também se preocupa com isso? Eu acho que esse é um grande tema hoje da política, não apenas da política, da sociedade, mas é o grande tema que tem gerado aí uma grande contestação da democracia representativa, como a sociedade vai se relacionar até pela proximidade que tem hoje com os poderes, né? Somado, claro, às informações que muitas vezes chegam, informações falsas, que as pessoas não checam e viralizam, né? Às vezes com um dano talvez irreparável, né? Uma fake news faltando 24 horas para uma eleição pode derrotar um candidato sem chance de retorno. Então, acho que como regulamentar isso é muito importante. Acho que o parlamento já vem discutindo isso, o próprio judiciário já vem discutindo isso, o TSE, o Supremo. Acho que todos hoje estão preocupados com o avanço grande das fake news que vem gerado instabilidade muitas vezes e sem razão, né? Sem informações verdadeiras. Boa tarde, presidente. É a Thaline que fala com o senhor. Nós vimos o Palácio do Planalto e o governo Michel Temer dedicar boa parte do ano passado e o mês de janeiro, inclusive nesse mês de fevereiro, com foco total nas articulações, ainda na tentativa de aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, apesar da falta de votos necessários evidente. Com a iniciativa da intervenção no Rio de Janeiro, essa pauta ficou para depois. Lhe pergunto, primeiro, há ainda chance, ambiente político para retomar a questão da reforma da Previdência ainda esse ano, em novembro, por exemplo, após as eleições, como cogitam alguns articuladores do governo, ou de fato não há mais ambiente e a reforma da Previdência não sairá do papel? Olha, primeiro, a intervenção, pelo que eu sei, ela vale até dezembro. Ela valendo até dezembro, nada poderá ser votado até dezembro. Na hipótese da intervenção ser encerrada, não suspensa, encerrada antes, para se votar qualquer reforma desse tamanho após as eleições, no meu ponto de vista, isso precisa ficar muito claro entre os candidatos, aquele que sair vitorioso, no processo eleitoral da eleição presidencial. Qualquer coisa diferente disso vai ser um desrespeito ao eleitor, que vai votar com uma opinião, com uma informação, e depois da eleição acaba o parlamento votando outras coisas. Então, se essa não for uma agenda clara do próximo presidente, mesmo tendo condição de votar, pelo menos do meu ponto de vista, não cabe nenhuma votação. Ou essa questão fica clara, transparente para a sociedade no processo eleitoral, senão vai parecer estelionato no dia seguinte. O governo anunciou um pacote de 15 medidas econômicas na semana passada e, obviamente, tenta impor uma nova pauta aí, vendo que a reforma da Previdência, de fato, não tem como avançar neste momento. Há chances de este pacote de medidas econômicas avançar na Câmara dos Deputados? E o senhor, inclusive, fez críticas a essa iniciativa do governo e classificou a apresentação de equívoco. O senhor não foi consultado anteriormente pelo presidente da República? Não foi nada disso, não. Na verdade, essa pauta, quem desenhou os temas que estão colocados na pauta, quase todos, fui eu e o Eunice, numa reunião. Só que essa pauta não é do governo, essa pauta já é do Congresso. O projeto, a lei de licitação já veio do Senado para a Câmara há alguns meses. Né? A lei das agências reguladoras da mesma forma. Sim, muitos projetos já tramitam na casa. Já tramitam, não é a nova agenda em superação à agenda da Previdência. É uma agenda que já tramita, que já existe, nós já colocamos que vamos pautá-la, já estamos trabalhando isso, eu e Eunice, com os líderes há muitos meses. Então não é uma pauta porque a Previdência não vai existir. Eles apenas pegaram os pontos que nós dissemos que estavam em discussão e organizaram e transformaram isso numa nova pauta. A minha crítica foi essa. Tanto que eu chamei de café velho, né, e frio. Se o governo quer uma agenda, né, para superar a Previdência em cima da necessidade,
se organizar as despesas públicas, aí é uma nova agenda, de fato, que o governo ainda não apresentou. Acho até que deveria, de fato, apresentar, porque olhando para 2019, tanto a regra de ouro quanto o teto de gastos, o próximo presidente vai ter muitas dificuldades. Então seria importante se apresentar em relação ao que é possível em projeto de lei complementar, uma forma de se discutir as despesas obrigatórias do governo, já que hoje 100% do orçamento é comprometido com despesas obrigatórias, não sobrando nada para os gastos livres, para os gastos discricionários do governo. Então a gente fica, às vezes, discutindo muitas políticas de segurança, políticas de educação, e quando a gente vai ver as condições do governo federal hoje, de investimento, pela herança que recebeu do governo anterior, são muito pequenas. Então, de fato, a redução dessas despesas, a redução desse Estado burocrático, ineficiente, que gasta o dinheiro do contribuinte sem sobrar nada para atender o próprio contribuinte na ponta, isso a gente tem que discutir. Mas não é essa agenda das 15 medidas, que ela já está na nossa pauta. A reoneração, há um pedido de urgência feito, inclusive, pelo deputado Vicente Cândido, que é do PT. Nós devemos votar a urgência essa semana e o projeto na próxima semana. Vou aumentar no cadastro positivo, que está faltando apenas um partido, daqueles que eu conversei, não conversei com todos, então, mas se faz maioria, para se votar a nova regra das duplicatas eletrônicas, que vai ser muito importante para pequenos fornecedores que ficam presos nas grandes empresas varejistas, sem poder descontar sua duplicata em bancos ou em outros ambientes, em outras empresas que podem financiar pequenos fornecedores. A gente vai reorganizar isso. Então tem muitas coisas ali que podem e vão avançar. Agora, não é uma agenda nova para superar a Previdência. Essa foi a crítica que eu fiz. Deputado Rodrigo Maia, o senhor lançou o Observatório da Intervenção no Rio de Janeiro no sábado. Até agora, do que se tem visto, primeiro, nesses 10 dias de intervenção, o número de mortes no Rio de Janeiro, de mortes violentas, aumentou. E algumas situações estão sendo denunciadas como constrangedoras. Por exemplo, moradores de comunidades que estão sendo fotografados pelo Exército, saindo de casa, e até mochilas de crianças sendo revistadas. São problemas pontuais ou a intervenção começou mal? Não, eu acho assim, o que falta na intervenção é um planejamento que deve ser apresentado, disse o interventor, nos próximos dias. De fato, ele mesmo disse que foi pego de surpresa, não tinha a informação da intervenção, mas assim que ele apresentar o planejamento, aí sim, a gente acho que já está atrasado, a gente sabe disso, mas vai apresentar o planejamento, aí sim vai começar, o observatório. A gente vai na quarta-feira fazer a formalização de todos os atos aqui na Câmara, deixando claro quem são os funcionários da Câmara que vão trabalhar, a estrutura na Câmara, a estrutura no Rio de Janeiro, para que a gente possa, sendo o primeiro ato de intervenção, espero que seja o único, desde a nova Constituição. Mas acho que a gente a Câmara precisa fiscalizar de forma sem política no meio disso, cumprindo seu papel de fiscalização, acompanhando o que será planejado pelo interventor, acompanhando esses indicadores, não apenas os de violência. Nós fizemos uma boa reunião com 40 secretários municipais de educação no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 92 municípios, então foi com bastante participação, com 25 prefeitos. Então eu acho que é o nosso papel, a gente está cumprindo, a gente vai cumprir. O que eu acho que a sociedade espera da polícia, eu não vejo, quer dizer, eu não acompanhei pessoalmente as operações, eu não posso dizer se houve ou não algum tipo de abuso, mas eu olhando como carioca, que conheço as comunidades, eu acho que a sociedade sente falta da presença permanente da polícia. Eu lembro, na época das UPPs, nas ocupações, muitas vezes a gente fala, mas você não está satisfeito? Eu, muito. E por que você não fala isso? Porque eu tenho medo que amanhã a polícia saia daqui e a gente fique só com os traficantes, entendeu? Então, eu acho que a participação da polícia nas comunidades, como eu disse, eu não vi efetivamente esses ocorridos, eu não posso dizer se teve ou não abuso, mas eu quero dizer de forma geral que a permanência da polícia nessas comunidades, garantindo o direito de vir, garantindo que o jovem filho de uma família trabalhadora que hoje está sendo capturado pelo tráfico de drogas, ele tem as condições, liberdade de poder transitar e de não ficar refém do tráfico de drogas. Aí sim as condições que a gente precisa dar para que a educação seja de fato um instrumento fundamental
no futuro dessas crianças. Eu acho que tudo isso é importante. Então eu digo que olhando as fotos, quer dizer, não acompanhei, não posso avaliar, mas claro que qualquer abuso, a Câmara tem o papel de fiscalizar e a sociedade vai poder usar o observatório para denunciar, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho certeza que a sociedade simples que mora nas comunidades gostaria de fato que a polícia estivesse lá de forma permanente na semana passada, amanhã e para frente. Há sempre o medo da população do Rio, do estado do Rio, é que essas operações que já aconteceram de forma diferente, né, mas com o mesmo objetivo, muitas vezes elas acontecem, a polícia entra, faz a segurança que deve fazer, garante o direito de vir, garante a segurança da sociedade, mas isso sempre dura pouco tempo. O que a gente precisa é que essa intervenção, de fato, como ele vai assumir a gestão de segurança do estado do Rio, ele de fato faça uma mudança estrutural na polícia, para que a polícia possa voltar a garantir a liberdade dos cariocas e fluminenses nessas comunidades que hoje são comandadas pelo tráfico de drogas. A iniciativa, a decisão do presidente Michel Temer em relação à intervenção no Rio de Janeiro foi classificada por adversários políticos como uma medida com foco eleitoral. O senhor discorda disso? Olha, eu não discordo nem concordo, eu espero que não. O que eu tenho dito é o seguinte, se a intervenção tiver os resultados que a população do Rio e do Brasil esperam, né, dessa intervenção, e que se a consequência disso for gerar as condições para que lá na frente o presidente seja candidato, para mim não tem problema nenhum. Porque eu só espero que não se misture a eleição com a intervenção. Que o planejamento seja apresentado, que exista orçamento para isso, porque a gente sabe que a Polícia do Rio também está sucateada, apesar de outros problemas que tem. Né? Espero que tudo isso seja feito com um cronograma e não seja focado na eleição. Agora, se num prazo curto, né, os resultados, a intervenção, o interventor consiga construir uma reorganização da polícia, tem os instrumentos para reequipar a polícia, e isso gere as condições para o presidente, eu não vejo nenhum problema nisso. Minha preocupação é que os atos políticos façam com que a intervenção não tenha o foco correto, né, que não tenham a efetiva participação, a efetiva ação do interventor para que ele reorganize a Polícia Civil e a Polícia Militar e a Defesa Civil no Rio de Janeiro. Isso que eu acho que é o mais importante, e que se gere as condições, que se façam as mudanças necessárias, independente se isso vai ou não gerar votos. Deputado Rodrigo Maia, mas digamos assim, claro, todo mundo está querendo que as coisas deem certo, porque o mais importante é a segurança das pessoas. Por outro lado, existem os planos pessoais. Por exemplo, o êxito do presidente Michel Temer não atrapalha o seu desejo de ser candidato à presidência da República? Você acha que o meu desejo, o meu sonho, o meu desejo, o meu trabalho, que pode gerar uma pré-candidatura, é mais relevante do que a vida dos moradores do Estado que me trouxeram para Brasília? Se eu pensar assim, eu não mereço ser nem deputado, muito menos presidente da República. Então, as condições que ele pode gerar a condição dele ser candidato, para mim, se for a solução do meu Estado, para mim não tem problema nenhum. Né? Os meus sonhos, a minha construção, a do meu partido, elas têm o seu papel, a gente tem o nosso projeto, que certamente em tudo não é necessariamente o mesmo do governo, mas dando certo a intervenção no Rio, para mim isso é fundamental. Até porque se eu pensar diferente, vamos pensar aqui de forma bem prática, como é que eu posso pensar em ter voto se eu estou mais preocupado com uma eleição minha do que com a vida dos cariocas e fluminenses? Não faz sentido. Então, a intervenção dando certo, esse é o primeiro objetivo, isso é fundamental para o meu Estado, é fundamental para o Brasil, né? E tenho certeza que as eleições não devem ser misturadas com isso. E o processo eleitoral vai ter o seu rito, vai ter os seus candidatos, e aqueles que construíram um projeto novo, um projeto desse novo ciclo da política, que termina com a polarização, que eu acho que terminou agora no governo Michel Temer com essa polarização iniciada no governo Fernando Henrique de PT, PSDB. Eu acho que é um novo ciclo dessa revolução tecnológica que a gente falou no início aí, da contestação da democracia representativa, a nova linguagem da sociedade, a nova forma da sociedade se comunicar com a política. Eu acho que isso tudo está em jogo,
que essas tecnologias ajudem a melhorar a qualidade do serviço público. É tudo que vai estar em jogo na eleição. Agora, para mim, o mais importante nesse momento, já que uma intervenção é uma coisa grave e séria, é que a gente consiga dar uma demonstração que a articulação do governo federal, do Estado, nesse caso, sendo a mesma figura, elas têm condições de dar resultado no Rio de Janeiro. E espero que o Ministério da Segurança Pública possa, de fato, ser um instrumento de articulação verdadeira entre os Estados e a União, já que pela primeira vez, né, desde a redemocratização, pela primeira vez, um presidente assumiu a responsabilidade do tema de segurança pública. Até ele, todos os outros deixavam a responsabilidade com os Estados e faziam apenas o apoio pontual, o que eu achava, que sempre achei errado, e acho que essa decisão da criação do Ministério está correta. O que a gente espera é que a articulação seja montada e que também as condições do trabalho do ministro nessa articulação com os Estados, ela seja garantida. Em relação à recente resolução, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que permite o autofinanciamento de candidatos nas eleições desse ano, o senhor é contra ou a favor? Olha, o problema é que o autofinanciamento foi colocado, já existia por 50%, a gente ampliou para 100%, Sim. no momento que existia o financiamento da pessoa jurídica. É óbvio que sem o financiamento da pessoa jurídica, o autofinanciamento acaba tendo condições de ter muita distorção. Do meu ponto de vista, eu acho que não será no TSE que isso será resolvido. Até porque está na lei, o TSE não tinha saída. Eu acho que tem uma ação no Supremo contestando a constitucionalidade. Eu acho que a partir do fim do financiamento de pessoa jurídica, o autofinanciamento de 100% para quem tem muita renda, para quem tem muito patrimônio, vai gerar, sim, uma distorção grande no processo eleitoral. Então, eu acho que uma ação, parece que alguém já entrou no Supremo, eu acho que ela deveria ser julgada o mais rápido possível para que essa distorção acabasse. Eu acho que o candidato deveria ter a liberdade de doar para si o mesmo que qualquer pessoa física pode doar para os outros candidatos, que é 10% da sua renda do ano anterior. Deputado Rodrigo Maia, para terminar, pergunta bem objetiva. O senhor é candidato ou não? Olha, acho que o partido vai fazer uma convenção semana que vem, vai decidir sobre o início de um processo pré-eleitoral. Se esse processo for bem construído, se tiver um projeto, como eu disse aqui, um projeto claro que a gente possa representar desse novo momento da política, novo ciclo da política brasileira, onde a sociedade é mais exigente, onde a sociedade demanda mais da política, a sociedade já não aguenta mais esse Estado gigante, burocrático, né, que não aplica o dinheiro, de fato, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, eu posso aceitar esse desafio. Mas acho que isso é uma construção que pode começar em março, na convenção do partido, e termina na convenção. Aí, nesse processo, como eu tenho dito desde o início, eu topo participar de um processo que tenha risco, mas de forma nenhuma eu posso participar de uma aventura. Muito bem. Deputado Rodrigo Maia, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a vocês e ao Henrique e ao Jerônimo, que são meus amigos aqui, tem uma relação muito, muito boa aqui de debate, às vezes contra, às vezes a favor, mas sempre muito democrático.